Olá a todas e todos. Eu vou mostrar mais algumas características gerais do turismo em Santa Catarina. Agora alguns dados de hotelaria, ligado aí a uma categoria de fluxo turístico no estado. Alguns dados apresentados pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, a Santur. Eu vou mostrar alguns dados que estão disponibilizados no site da Santur a respeito da média de ocupação, a taxa de ocupação hoteleira no estado, a partir de uma série de fontes, como eu vou mostrar para vocês. Então, considerando a média de taxa de ocupação em Santa Catarina, de acordo com dados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Similares, no intervalo aí do ano de 2018, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, segundo os dados desse sindicato, a média de ocupação foi de 67,2%. Mas a gente pode verificar no gráfico abaixo a média de ocupação que variou ao longo do tempo em algumas datas específicas. Então é interessante a gente poder fazer alguma comparação. O Réveillon em 2018 teve quase 100% de ocupação da rede hoteleira, 95,3%. O Natal aí passa dos 60%, 61%, do mesmo jeito que Finados. Corpus Christi aí já no outono, final do outono, a ocupação é um pouco mais baixa, 44%. Na Páscoa, a ocupação já é aí nas mesmas taxas da ocupação do Natal e de Finados. A do Carnaval um pouco mais alta, 81%. De fevereiro, o mês de fevereiro, uma continuidade da temporada, né? Janeiro tem as taxas ali elevadas ainda. Então, na casa de 80%, na casa de 69%, 70% aí em fevereiro, e a gente tem aí o Réveillon como a data principal, junto com o Carnaval. A temporada aqui, pelo menos em Florianópolis, no litoral de Santa Catarina, ela é mais relacionada ao período, o forte mesmo é do período de Natal até o Carnaval. Então, às vezes, até a data do Carnaval, ela interfere muito no tamanho, né, da temporada. Em 2019, essas taxas, né, segundo o mesmo sindicato, em 2019, essa taxa já foi superior aos 70%, quase 75% de ocupação, e a gente também consegue ver os períodos como tem realmente uma certa relação, né, com esses períodos. A gente percebe aí que foi um pouco mais fraco, o Réveillon foi no mesmo nível, né, mas janeiro e fevereiro um pouco mais fraco do que no ano anterior, do mesmo jeito o Carnaval e a Páscoa e o Natal, né? Aqui a gente está no ano de 2019. No ano de 2020, já o ano da pandemia, a média de ocupação baixou para os níveis de 2018. Né? Em 2018 estava nessa faixa de 65%, foi para um pouco, quase 75% em 2019, e voltou aí em 2020, no ano da pandemia, a uma taxa parecida ao que tinha em 2018. E a gente vê aí que o Réveillon foi bem afetado, né, na faixa de 63%, sendo que o Réveillon, a ocupação sempre é maior do que 90%, e a gente tem aí também uma grande baixa aí do Natal. O Carnaval já foi aqui, porque esse gráfico mostra ao contrário, né? Ele mostra que janeiro, fevereiro e até o Carnaval as taxas ainda foram altas, e aqui já é o final do ano, né, de 2020, quando o Natal e o Réveillon já foram afetados pela pandemia, lembrando que a pandemia começou em março. Então aqui esses gráficos estão sempre apresentados da direita para a esquerda. Então veja, janeiro, fevereiro e Carnaval antes da pandemia, a pandemia apareceu ali no Carnaval, mas só foi decretado o estado de emergência em março, né?
Então, aqui em Santa Catarina, então a gente vê que as taxas eram bem altas e caíram muito aí, ó, nas outras datas em que a Santur tem dados. Aqui, considerando a taxa de ocupação de todas essas fontes de dados, no ano de toda a pandemia, né, a partir da pandemia, 17/3/2020, foi a data que o governo do estado decretou calamidade, pandemia no estado, a transmissão comunitária, até o dia 30 de junho último, aí eles têm alguns dados. Então, veja, se for considerar todo esse período de pandemia e todas as fontes de informação, não só do sindicato que eu estava mostrando para vocês primeiro, né, a gente percebe aí que a ocupação foi bem baixa, na casa dos 25%, e a gente consegue perceber essa variação, como ela ocorreu, né? Veja aqui que de abril, pós-pandemia, como foi bem baixa a ocupação, e foi pouco a pouco se recuperando. A partir de agosto, setembro, já com os feriados de 7 de setembro, os feriados de outubro, e aí a chegada do final do ano, as médias de ocupação voltaram a percentuais maiores, mas ainda bem abaixo da média histórica, né? Veja aqui a própria temporada, e depois volta a cair depois da temporada, o que é um comportamento relativamente comum, né? A temporada sempre tem valores mais elevados de ocupação. Então a gente tem aqui uma recuperação também da ocupação aqui nesses últimos meses, né? Estamos tratando aqui de 2021. Tá? Lembre-se que os gráficos estão sempre da direita para a esquerda. As empresas de Santa Catarina que operam com atividades características do turismo. Então a gente também vamos dar uma olhadinha em alguns dados relacionados a essas empresas, né? Então aqui no ano de 2019 existiam nos dados da Santur ali 12.229 empresas ali entre agências de viagem, de alimentação, de atividades culturais, desportivas e recreativas, hospedagem e transporte. Então aqui são os dados que variam no mês de janeiro, março, né, as empresas atuantes no setor ao longo desses diferentes meses, nesse ano aí de 2019. Tá? Perdão, aqui essa informação, perdão, aqui é um gráfico das novas empresas, a variação no tempo das novas empresas. Então a gente percebe aqui que nos meses, no gráfico, os meses que no meio do ano, a partir do meio do ano, começou a operar novas empresas, e aqui a partir de novembro, né, foi o ápice aqui entre setembro e outubro. Mês de outubro foi o mês que novas empresas aí selecionadas desse tipo, né? Então aqui esse gráfico ele está mostrando exatamente que foram 12.229 novas empresas desses setores que entraram nesse momento, né, nesse período. Tá? Perdão pela informação, aqui são novas empresas. Aqui, essas mesmas novas empresas nos anos de 2020, então teve uma queda, mas não muito acentuada, e a gente percebe aí também que é meio parecido, depois da temporada cai o número de novas empresas, e ali, quando vai chegando o próximo da temporada, outubro, novembro, aumenta o número de empresas, então isso aqui mesmo no ano de pandemia. Então aqui é uma comparação entre 2019 e 2020, uma comparação aí do total de empresas de hospedagem. Então em 2019, 446, então aumentou o número de empresas em 2020 e o número de agências diminuiu um pouco. Então nessa comparação que a gente faz aí de um ano pré-pandemia para um ano de pandemia. E os empregos, né? O que a gente pode ver dos empregos em Santa Catarina, né? Com as empresas que operam em
atividades características do turismo. Então, a gente vê que os empregos no turismo, considerando os dados do CAGED, daquele cadastro geral de emprego, de empregados e desempregados, considerando aí o biênio 2020-2021, o biênio da pandemia, e também o da relação anual de informações do governo federal de 2019, então a relação anual de informações sociais, a RAIS, do Ministério da Economia de 2019, mostram que o setor turístico tem forte presença na economia de Santa Catarina, com destaque no litoral, onde os municípios contratam milhares de pessoas todos os anos. Em 2019, o turismo catarinense empregava diretamente, de acordo com os dados aí da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, 165.500 pessoas. E desse total, dessas 165 mil ocupados, os setores de alimentação e hospedagem empregaram juntos quase a maioria, né, quase a totalidade desses postos de trabalho, 141.414 profissionais, que se localizavam, maioria desses empregos, dessas ocupações, na Grande Florianópolis e nessa região turística. Eu vou apresentar para vocês elas na próxima aula. Hoje eu vou falar rapidamente, chamada Costa Verde Mar, que é uma região turística aqui relacionada aqui aos municípios de Balneário Camboriú, Porto Belo, Itajaí, Navegantes, nessa transição com a Grande Florianópolis. Então, aqui já me adiantando um pouco da aula de políticas públicas em Santa Catarina e no Brasil, eu apresento para vocês aí um mapa das regiões turísticas de Santa Catarina em 2019. Então, esse é um trabalho desenvolvido aí pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, a Santur, que tem o objetivo justamente de promover, né, desenvolver a atividade turística nessas regiões a partir daqueles elementos de identidade, elementos paisagísticos, elementos atrativos aos turistas. Então, a gente tem aí uma série de regiões turísticas, se não me falha a memória, são 13. Então, a gente pode ver aqui do litoral para o interior o Caminho dos Príncipes, na região de Joinville, o Vale Europeu, no Vale do Itajaí, a Costa Verde Mar no litoral aí entre Navegantes e Porto Belo, a Grande Florianópolis, na nossa área aqui, uma região chamada de Encantos do Sul, que pega muitos municípios ali polarizados pela área de Criciúma e Tubarão, os caminhos dos cânions no sul do estado, na fronteira com o Rio Grande do Sul, em função dos cânions do Itaimbezinho, Fortaleza e outros de grande apelo turístico. Na região serrana, outras regiões turísticas, como a da Serra Catarinense, aí em torno de Lages, os caminhos do Alto Vale, uma parte do Alto Vale do Itajaí, os caminhos do Contestado, aproveitando um pouco da história dessa região aí do Planalto Norte de Santa Catarina. No meio oeste, o Vale dos Imigrantes, aí com 13 tilhas, com um destaque especial. O Grande Oeste, a área de Chapecó, o Vale das Águas, ali na área de Quilombo, e o extremo oeste, os caminhos da fronteira no extremo oeste, em São Miguel. Então, a Santur trabalha com essas regiões que buscam o desenvolvimento turístico de diferentes maneiras, como nós vamos ver na parte de políticas públicas. Então, algumas outras características desses empregos em Santa Catarina, das empresas que operam com ACTs. Então, se a gente considerar aí em 2019 todas as categorias, agências de viagem, alimentação, atividades culturais, desportivas e recreativas, hospedagem e transporte, que são essas que aparecem no banco de dados da Santur, a gente vai perceber aí que em 2019 a variação de novos vínculos empregatícios.
e que é um pouco parecido com o que a gente viu lá do número de novas empresas. Então a gente percebe aí que em 2019, segundo esses dados, houveram 73.680 vínculos empregatícios no ano selecionado, ligado a essas atividades características do turismo, e a gente observando o gráfico em verde, o gráfico 1, novos vínculos empregatícios, é disso que está tratando o gráfico, desses novos vínculos empregatícios, né? Então a gente percebe que é a partir do mês de outubro, setembro, outubro e novembro, na direção da temporada, a gente percebe que aumentam os contratos, mais vínculos empregatícios, que se mantém aí até janeiro, fevereiro, e aí os vínculos começam a diminuir, novos vínculos, né? Novos empregados, novos contratos param de ser firmados nessas épocas de meia temporada. Isso é muito característico. Santa Catarina é muito característico o turismo de temporada. Existe ainda uma discrepância muito grande entre o turismo de inverno e o turismo de verão, né? O turismo de sol e mar, ele é muito forte em comparação ainda ao turismo do meio do ano. Então tem muito que se trabalhar, por exemplo, para quem tem interesse no desenvolvimento e fortalecimento das atividades turísticas. E no gráfico 2 mostram os desligamentos, a variação também ao longo do tempo dos desligamentos. Então a gente percebe aí que os desligamentos eles começam a aumentar justamente quando acaba a temporada, né? Eles não seguem o mesmo padrão dos novos vínculos, é um pouco diferente, né? A gente vê que os desligamentos não são tão grandes em dezembro, novembro, outubro, ali quando vai iniciar a temporada, por óbvio, né? Mas eles são maiores aí já a partir de janeiro, quando passa realmente a parte mais forte da temporada. Outra informação que a gente tem relacionada a 2019, também ligado a todas as categorias de atividades características do turismo, é sobre o perfil do ocupado em turismo em Santa Catarina. Então a gente vê aí que em termos de nacionalidade, 90% são brasileiros e uma boa parte aí de venezuelanos, 5%, argentinos, 1%, paraguaios, né? Então a gente tem aí nesses gráficos, tenta se traçar um perfil em termos de gênero. As mulheres são maioria, não muito grande, né? 54% de mulheres contra 45% de homens dividem as atividades, as ocupações. A relação de raça, cor, de etnia, não se tem muitos dados sobre isso, né? Não identificado, ou como parda, branca, né? Como se declara no IBGE. E a gente tem aqui também pessoas portadoras de deficiências, né? Pessoas com deficiências. Então, a quantidade de pessoas muito poucas, né? A gente vê aí os portadores de deficiência são 0%, 0,1% dos vínculos empregatícios, 0,1% dos vínculos empregatícios são de pessoas portadoras de deficiência nesses empregos. E aí está discriminada os tipos de deficiência física, auditiva, mental, né, desses empregados. Aqui algumas outras características, sempre ligadas ao ano de 2019, também ligado ao conjunto das ACTs, a faixa etária entre a maioria dos trabalhadores dessas empresas entre 18 e 24 anos, depois muitos jovens de 15 a 17, sempre jovens, né? Os mais velhos, a partir de 40 anos, são uma minoria, já a partir de 30 anos é uma minoria, então a gente percebe que são empregos, às vezes o primeiro emprego, e isso está muito correlacionado diretamente com baixa remuneração e uma série de outras particularidades. Nós ainda vamos conversar um pouco sobre o emprego no turismo. Eu já conversei um pouco sobre o emprego no turismo no Brasil com vocês, mas a gente vai voltar a falar disso numa outra aula, quando falar da dependência econômica que os lugares, que os destinos turísticos podem ter em relação ao turismo. Isso faz parte da unidade 4.
Em termos de escolaridade, a maioria possui ensino médio completo, mais de 90%. Então também não é um conjunto de atividades, de empregos que primam por ensino superior. Só 5% dos trabalhadores de turismo em Santa Catarina, destes que estão cadastrados nesse banco de dados, têm um nível superior. A carga horária sempre pesada, né? Mais de 70% dos trabalhadores trabalham mais de 40 horas por semana, então a gente consegue ter uma ideia aí do perfil dos trabalhadores. O tamanho das empresas também, a maioria das empresas são pequenas, entre 5 e 10 funcionários, entre 10 e 19, até 50 funcionários. Então a maioria das empresas são pequenas empresas, e as faixas de renda aí estão na faixa de 1,5 a 2 salários mínimos, que é mais ou menos o que ocorre mesmo no Brasil de maneira geral, né? O turismo é uma atividade muito precarizada, de muitos jovens, não requer alta escolaridade e, consequentemente, você tem um rebatimento aí nas remunerações que são muito baixas. A gente pode falar também um pouco sobre a visitação em unidades de conservação aqui em Santa Catarina, que é uma coisa muito próxima para nós na geografia. Vamos ver alguns dados sobre essa informação que tem lá na Santur. Então a gente vê aqui no ano de 2020 até o final de maio, os dados que aparecem lá nos dados da Santur. Então todo esse período de pandemia, considerando aí 11 unidades de conservação aqui de Santa Catarina, federais ou estaduais, ocorreu nesse período pandêmico, né, de um ano, quase um ano e meio, 166.360 visitações. E a gente percebe aqui pelo gráfico, lembra que o gráfico sempre marca da direita para a esquerda, então esses meses à direita são do ano 2020, os meses à esquerda são do ano 2021, que em 2020, em fevereiro, em março ali, em fevereiro, antes da pandemia, a quantidade de visitantes foi muito alta, né? Mais de 37 mil visitantes, e esse número caiu vertiginosamente, as unidades de conservação ficaram fechadas até setembro. Então, só a partir de setembro é que se retomaram as visitações, e elas pouco a pouco foram sendo retomadas até a temporada, mas muito abaixo, né? Comparando fevereiro desse ano de 2021 com o do ano passado, foi menos da metade o número de visitantes aí que visitaram, né, as unidades de conservação do estado. Aqui a gente tem uma informação desse mesmo período, né, desse mesmo conjunto de dados, em quais unidades de conservação. Então, a maioria para a APA do Inhanha-Tomirim, aqui em Florianópolis, para o Parque Nacional de São Joaquim, por Parque Estadual do Rio Canoas, aí já em proporções muito pequenas, né, o Parque Estadual Fritz Plaumann, acho que é, Parque Estadual das Araucárias e o Parque Nacional das Araucárias e o Parque Estadual das Araucárias. Mas isso aqui deve ter problemas de dados, porque nem toda unidade de conservação tem um controle rigoroso ali do número de visitantes. Mas é um indicativo aí das principais áreas que são visitadas, né? Ou que onde existe um determinado controle, um determinado registro, né? Como o Parque Nacional de São Joaquim e a APA de Inhanha-Tomirim. A sugestão é a leitura desse texto, Impactos no Turismo Catarinense Causados pela Covid-19, que está publicado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina.